falar sobre as leis de Newton. Olá, amigos! Sejam bem-vindos aos Cubículos da Mente. Meu nome é Wesley Rodrigues e eu estou aqui novamente. Meus amigos, hoje iremos falar sobre movimento, sobre os princípios do movimento e o que envolve o movimento, tá bom? Primeiro, vamos começar com Aristóteles e chegar a Newton. E eu vou enunciar a primeira lei de Newton para vocês. Aristóteles, ele era filósofo, né, um filósofo cientista grego, e ele dividia os movimentos, ele dava a justificativa do movimento separado em dois: o movimento naturais e o movimento forçado, que seria um movimento ou de empurrar ou de puxar, tá bom? Mas o que seria um movimento natural? Seria aquele, pelo próprio nome diz, né, os elementos eles iam procurar ficar próximo de onde seriam os seus elementos. Vamos dizer, se o elemento ele tivesse mais proporção, né, de terra, ele teria a tendência de ficar próximo da terra. Se ele tivesse em sua forma uma mistura entre terra e ar, por exemplo, uma pena. Por isso que ela não ia cair tão rapidamente como uma rocha cai, por causa que a rocha iria cair mais rapidamente por causa que ela tem propriedades de terra, e a pena ela teria mais ou menos uma propriedade junto com o ar, por isso que ele não cairia tão rapidamente. E depois que esses corpos chegam em um determinado momento para que futuramente, a gente ainda não chegou na lei, né, de Newton, a gente não chegou ainda em Newton, mas quando eles chegam ao seu estado natural, como é que ele iria entrar em movimento depois? E aí vem a ideia de um movimento forçado. Esse objeto ele só iria se locomover quando a gente aplicar um empurrão ou puxasse. Esse seria, né, uma das justificativas do pensamento de Aristóteles. Logo depois de Aristóteles, teve muitas pessoas que construíram, tentaram, através da observação e de experimentos, questionar, buscar compreender melhor esses movimentos. Também existia, na época da Aristóteles, também os movimentos celestiais, que seriam perfeitos. Então, por isso que a Lua, por exemplo, ela faria uma volta, um círculo completo perfeitamente, por causa que, como agrega, né, muito a religião, essa ideia dos astros, esse pensamento ficou muito forte, né? E com o passar do tempo, começamos a perceber que não é muito bem assim. O movimento celestial ele não é tão perfeito e a justificativa de Aristóteles para o movimento ele não ficou tão evidente, ele não dava um embasamento teórico suficiente para alguns problemas visíveis no nosso dia a dia. Outra pessoa que se destacou com seus estudos foi Galileu Galilei, onde ele ficou tão famoso por causa dos seus planos inclinados, que ele teve, né, a ideia ali de um atrito, que seria também a força que causaria o objeto parar. Então ele largava uma esfera de um lado e percebia que ela não alcançava a mesma altura no outro lado. Então, o que está tirando esse movimento, essa energia dessas esferas sendo largadas no plano, né? E também outro estudo que ele fez foi ir aumentando o grau, né, o ângulo, a inclinação desse plano inclinado. E o que aconteceu, né? O que vai acontecendo? Acontece que ele percebeu também que esses corpos eles vão tendendo a uma constante que mais futuramente a gente está compreendendo ela como sendo a atração gravitacional.
Então, conforme vai inclinando o nosso plano inclinado, chegaria um limite aonde esses corpos estariam caindo com uma mesma velocidade, numa mesma aceleração. Esse é um dos exemplos. O Aristóteles ele não justificava, né? Principalmente porque um objeto ele vai... Por que há essa diferença entre a pena e um objeto como uma pedra? Não ao mesmo tempo, quando ser largado ao mesmo tempo, né? O Aristóteles, ele não... os argumentos de Aristóteles não são tão suficientes para explicar isso, né? E logo depois vem Newton com as suas leis do movimento. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, né? O que é a inércia? Para a gente ter uma noção do que é inércia, primeiro nós vamos ter que se utilizar de um referencial, tá bom? Sempre quando estivermos falando em movimento, nós precisamos estar falando em relação a qual referencial. Por exemplo, né, eu tenho aqui um tabuleiro de xadrez e eu tenho um cavalo que, teoricamente, ele está na sua casa de origem em... Deixa eu trocar aqui, em G8, tá bom? Cavalo em G8 e essa torre em H1, tá bom? Então, claro que essa torre aqui ela é preta, tá bom? E esse cavalo também é. E aqui teria que ser uma torre branca. Mas, tirando isso, nós temos o tabuleiro, ok? E temos a torre e o cavalo. Se a gente pegar agora e colocar um cronômetro meçando o tempo, vai começar a passar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, e nós vamos perceber que a distância relativa entre eles não se alterou. Então, isso seria caracterizado também como uma inércia. Porém, indo mais abstratamente, se um corpo ele permanece naquela velocidade que ele está, isto é, não ocorre a mudança na velocidade dele, se ele está constantemente numa velocidade, por exemplo, de 5 metros por segundo, se ele está e ele viaja, ele vai se propagando. Imagine uma partícula, tá bom? Ou imagina uma esfera que está se propagando no espaço vazio. E a velocidade dessa esfera é de 5 metros por segundo. Ela está, querendo ou não, em um estado de inércia, porque não tem nada alterando o seu movimento, ok? Agora, a gente tem aqui dois objetos, tá bom? A torre e o cavalo. Se eu movimentar esse cavalo de G8, ele está em G8, para H8, deixa eu ver, para H8, houve um deslocamento desse cavalo em relação tanto ao tabuleiro quanto ao a nossa torre que esteve aqui parada. E isso a gente vai estar caracterizando um objeto que entrou em movimento. Ele teve um deslocamento, ou seja, ele saiu da sua posição inicial e se deslocou para uma posição final. Isso teve um deslocamento, tá bom? O que mais que a gente pode conversar? Como que nós vamos estar sabendo o tamanho desse deslocamento? Geralmente, nós precisamos de um ponto de referência. E é isso, né, que vai determinar se um objeto está em inércia ou não. Por quê? Porque se a distância da nossa origem não mudar conforme o tempo passa, então esse objeto ele ficou parado, né? Tendo o sistema cartesiano como referência, nós temos a origem do sistema, ou seja, zero, ok? Quando você se deslocar para a sua direita,
nós vamos estar dizendo que o seu movimento em relação ao nosso referencial, à nossa origem, foi no sentido positivo. Se o objeto ele vai se deslocar para a esquerda do eixo X, nós vamos estar dizendo que esse movimento ele foi negativo. Ok, se a gente tem um eixo de referência, beleza. Mas na construção do pensamento, né, na construção da ideia dos movimentos, outra questão muito difícil de ser, né, aceita desde a época de Aristóteles, e aí é que está o X da questão, é a aceitação de que a Terra ela também está em movimento. E não só isto, como a Terra está em movimento, mas também que ela não é o centro do universo. Na época de Aristóteles, acreditava-se que a Terra era o centro do universo e que o Sol e os outros astros se movem ao redor da Terra. E esse pensamento é o geocentrismo, ou seja, geo vem da Terra mesmo e centrismo, ou seja, a Terra é o centro do universo. Muitos pensadores questionaram esse pensamento, tanto Galileu quanto Newton também. E a ideia mais difícil de ser aceita é, teoricamente, para quem estava pensando ali, né? Vamos pensar. Eles acreditavam que a Terra era muito grande e para mover a Terra teria que ser necessária uma força enorme para estar em movimento. E outra coisa, quando, né, segundo as teorias de Newton, segundo a teoria de Newton, um corpo ele está em inércia, ou seja, quando não muda a sua distância em relação ao nosso referencial. Um problema intrínseco que era, imagine uma árvore muito grande, ok? E nessa árvore tem um pássaro. E esse pássaro, de lá de cima dessa árvore, ele vai ver um inseto lá embaixo na terra, e quando ele fizer, né, o seu movimento para pegar esse pássaro, se a Terra, né, olha a ideia dos filósofos, dos problemáticos da época, se a Terra realmente estivesse em movimento, quando o pássaro ele chegasse perto, a Terra seria movimentado e o pássaro teria que errar o alvo dele, né? Mas aí é que vem a ideia de Newton. O que é? Nós também estamos, como nesse tabuleiro aqui de xadrez, nós também estamos nos movimentando com a mesma velocidade da Terra. E por isso que a velocidade da árvore, do inseto, do pássaro, tá todos nós com uma velocidade proporcional também junto com a Terra. E esse pensamento foi muito difícil de ser aceito na época de Aristóteles e posteriormente, né? E agora vocês já sabem explicar, né, como que a gente consegue refutar essa ideia do pássaro ter que errar, né, o alvo dele se a Terra estiver em movimento. Por causa que não apenas a Terra está em movimento, mas como nós estamos na Terra e a Terra também está em movimento, nós acompanhamos essa rotação da Terra junto. Por isso que nós precisamos de um referencial, por causa que é isso que vai nos dizer quando nós estamos em movimento ou não. Por exemplo, eu, em relação ao chão agora, aqui, eu estou parado, porque está passando o tempo e eu não estou aumentando ou diminuindo a minha distância desse chão. Porém, agora se eu for analisar eu em relação ao Sol, evidentemente eu estou em movimento,
Por causa que a Terra está se movimentando. Agora, se nós formos parar para analisar a Terra, Sol e a galáxia, evidentemente a Terra ela está se movimentando em relação ao Sol e o Sol está se movimentando em relação à galáxia. E a nossa galáxia está se movimentando em relação a outras galáxias. E é isso a importância de nós termos bem definido um referencial. E por isso, um referencial inercial, né? O referencial inercial é aquele que não se move, tá bom? Existe uma equação onde nós conseguimos relacionar referenciais não inerciais, ou seja, referenciais que estão em um movimento em relação ao outro. Mas isso é questão para mais para frente do nosso pensamento aqui, dos nossos princípios do movimento, das nossas ideias. Bom, muito obrigado por ter me acompanhado nesse vídeo. Quero agradecer a audiência. Se inscreva no canal, deixe o seu like e o seu comentário. Eu quero avisar para vocês que no próximo episódio nós estaremos já com uma novidade. Quero convidar vocês também a estar assistindo ou ouvindo o nosso podcast, que, bem, eu vou guardar segredo para vocês sobre isso, tá bom? Grande abraço, tchau!